Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é Kelly para quem está chegando no canal Tarô, Intuição e Espiritualidade. Hoje nós vamos conversar com o coletivo de Leão. O posto complementar de Leão é Aquário. Saiba que também posso falar com quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus ou Júpiter no signo de Leão. Se você chegou agora nesse vídeo, já aproveite, traga a sua energia para a mesa, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal. O canal já tem disponível o Hyper ajuda que você faça com que o canal suba, né? Apareça para mais pessoas. Também já temos a opção que você pode ser membro, caso você queira ver as leituras antecipado, né? Posso falar diretamente com você ou posso falar de alguém na sua energia, tá? Tenha discernimento para absorver a energia que vem para sua direção. Também quero deixar aqui para vocês que é uma leitura coletiva, tá? Ela não vai ressoar com todo mundo ou pode não ressoar com você neste momento, tá? É uma leitura para o mês de setembro, tá? Então, você pode estar chegando a qualquer momento de setembro e essa leitura venha fazer sentido com você mais à frente. Lembrando, eu trabalho com mapas astrais, tá? Caso você sinta interesse em fazer um mapa astral, também trabalho com Reiki à distância, tá? Sou terapeuta holística, sou sacerdotisa, trabalho com algumas ferramentas espirituais aí para auxiliar as pessoas, tá? Meu WhatsApp está na descrição do vídeo. Caso a leitura ressoe com você em algum aspecto e você tenha interesse de se aprofundar, eu vou ficar muito feliz em poder te auxiliar aí, te direcionar, aconselhar aí através do tarô, para que você possa resolver aí as questões da sua vida. Minhas leituras, elas são coletivas aqui no canal, tá? São canalizadas e intuitivas, tá? Então, eu trabalho com a espiritualidade aqui no tarô para que ela traga o melhor conselho, direcionamento, melhor alerta para vocês. Então, já deixe aqui a sua energia, traga a sua energia para a mesa. Eu peço licença a você e peço licença à sua mentoria, a toda a espiritualidade que você carrega, aos seus mentores, tá? Ao seu anjo de guarda, para que eu possa captar aí o que você necessita. Também peço que a minha espiritualidade se faça presente aqui, blindando e protegendo neste momento, blindando e protegendo a mim de energias contrárias, afastando toda e qualquer energia que venha a atrapalhar, energias negativas, que chegue ao coletivo de Leão aquilo que ele precisa, como bênção, como alerta. Eu faço muito um trabalho que pode ter uma leitura de quem ouve, mas eu tenho uma leitura um pouco mais exortiva no sentido de alertas, tá? Às vezes eu venho numa energia em que a espiritualidade ela vem pedir a sua mudança, a sua transformação, o seu entendimento, vem mais falando de você do que realmente falando do outro, tá?
Eu sei que para algumas pessoas isso não é muito agradável, porque mexe, né, com o nosso ego, né? Mas a espiritualidade, ela tem inúmeras formas de trabalhar. A espiritualidade, ela vem de encontro conosco para trazer mudança, e primeiro nossa mudança, né? A nossa mudança interna, porque não adianta nada a gente querer que o nosso externo mude se nós não mudamos, né? Bom, nem sempre o tarô vai te entregar só flores, tá? Aqui eu não tô para vender historinha, eu tô aqui para trabalhar para espiritualidade. Eu tenho a forma que a minha espiritualidade ela trabalha. Não é muito agradável não, nem todo mundo gosta, mas é como a minha espiritualidade atua. E ela vem atuando nesse sentido, tá? Muitas das vezes ela vai dar um puxãozinho de orelha aí. Então, mas eu costumo dizer que a espiritualidade, quando ela vem nesse sentido, ela vem por amor, tá? A espiritualidade, quando ela pede para que você se corrija, não é no formato punitivo, ela vem te pedir para que você se corrija no aspecto de buscar trazer melhoras para você, tá bom? Então vamos lá. Licença, mesa aberta para o signo de Leão. Se você não for leonino, eu posso falar com alguém na sua energia. Bom, tarô, cai a carta da justiça. Esse é um tarô das bruxas, tá? No fundo do deck, a torre, o carro, a morte, a imperatriz, os enamorados, a lua, a roda da fortuna. Bom, a carta da justiça, ela aponta para alguns aspectos aqui para mim, aí a gente vai esmiuçar aí para saber em qual sentido é mais evidente aqui para o coletivo, tá? A carta da justiça pode estar vindo falando sobre uma questão judicial, ou sobre uma justiça divina. Olhando para a carta da torre, me traz muito uma questão de uma justiça. Vem uma mão, eu vou dizer assim, vem uma mão de Deus aqui sobre uma situação, tá? Aqui, o tarô, ele está falando aqui sobre um equilíbrio. Vocês podem olhar, se estiver muito escuro aí, a minha câmera, vocês me perdoem, o ambiente que eu tô é até claro. Mas às vezes, né, dependendo de como o sol tá, às vezes pode ficar mais escuro. A espiritualidade aqui, ela está falando sobre a tomada de decisões num sentido equilibrado e ponderado, tá? Eu não sei, Leão, aí o que é que está acontecendo na sua energia, mas eu sinto que a espiritualidade está falando sobre um aspecto de algo que você precisa analisar
e pensar com clareza. Aqui a espiritualidade está falando e ela está ressoando aos meus ouvidos, né? O que eles estão falando para mim é sobre ética. Sobre ética. A espiritualidade está falando para mim sobre ser justo. Então, aqui a espiritualidade está falando para mim, pedindo para que você tenha ética, que você seja justo numa tomada de decisão. Aqui está falando sobre avaliar algumas situações, tá? Aqui está falando sobre avaliar situações, porque aqui a espiritualidade está dizendo que vem um movimento, porque a carta do carro vem logo após aqui, fundo do deck. A espiritualidade está falando para você assim, que você precisa avaliar aí as suas decisões, que você seja ético, justo. Pede até aqui para que você tenha um olhar até imparcial sobre uma situação, porque a torre vem falando de mudanças que vão vir para você repentinas de forma que vai abalar, tá, a sua estabilidade emocional, a sua estabilidade financeira, tá? Aqui a espiritualidade está falando assim que haverá uma destruição, uma ruptura, tá? De algumas estruturas antigas. A espiritualidade trouxe para mim aqui a palavra preconceito. Então, eu vou dar um exemplo aqui para você. Leonino, se não é você, essa energia ela não é sua, saiba que é a energia de alguém no seu campo. Aqui tem uma energia muito forte, uma situação de preconceito. E aí, enquadra aí dentro das situações que você está vivendo. Porque aqui fala sobre o rompimento de uma estrutura física e até mesmo de uma estrutura psicológica. Porque aqui precisa dar lugar, você precisa dar lugar a uma nova forma de pensamento, uma nova forma de atitude, tá? Aqui a espiritualidade está falando de um movimento de você romper aqui prisões internas. Aqui a espiritualidade está forçando você a despertar. Então os acontecimentos que vem se dando aí nos últimos 6 meses, a espiritualidade está me dizendo, é um movimento feito pela espiritualidade
te forçando a despertar. E para que você passe por uma renovação, tá? E ela tá falando assim que esse caos que você está passando, esse caos que está instalado na sua vida, é um movimento da espiritualidade forçando esse despertar. Então pode estar acontecendo situações que estejam pesando para você. A espiritualidade está fazendo coisas que para você parecia ser sólidas desmoronar, porque a espiritualidade ela está forçando você para um recomeço. Ela está forçando você para um despertar. Então, o despertar é para uma nova realidade, é para uma nova consciência aqui. E quando eu falei sobre preconceito, é preconceito sobre algumas situações dentro dos seus ambientes de convívio, algumas situações dentro do seu comportamento, tá? Porque aqui a espiritualidade, ela está falando, a carta da torre, é a espiritualidade, a boca da espiritualidade dizendo, tá? Ela está falando sobre maus hábitos. Ela está pedindo para que você desperte e que você rompa com maus hábitos. Aqui a espiritualidade, ela falou bem forte isso para mim aqui. Existe um padrão de crenças aqui que trazem uma certa limitação para você, tá? A espiritualidade, ela está forçando situações aqui para que você venha ser liberto de coisas, pessoas, situações que sufocam. Ela está forçando você a se libertar de maus hábitos, tá? De uma má conduta, de uma má postura, de uma linguagem que não que trava, de crenças que provavelmente criadas aí e forçadas pela espiritualidade para que você se enquadre. A espiritualidade está dizendo que esse movimento de caos instalado na sua vida é para abertura de uma consciência nova, tá? Então você está sendo forçado a despertar, a romper com o velho, um pensamento velho, uma postura, mas está falando muito aqui sobre ética, tá? Está falando muito sobre ética, sobre preconceitos, crenças que trazem limitação para você. Então aqui, esse caos, porque aqui eu vi que aqui eu vi e estou sentindo aqui que são leoninos que estão passando por situações caóticas aqui, porque a espiritualidade, ela está pedindo a você, te colocando numa situação para você trazer equilíbrio para sua vida. Você tá vendo que a balança, ela não está equilibrada e a mulher, ela está segurando uma espada, ela está falando sobre a necessidade de cortar algumas coisas aqui,
tá? Ela está falando sobre a questão de, em algumas situações, a necessidade de ser justo. É como eu escuto a seguinte frase: a necessidade de você olhar e observar, prestar atenção no seu posicionamento e veja se a sua conduta, se o seu pensamento, ele é justo e equilibrado, tanto para com você quanto para com os outros. Porque existe aqui uma finalização de algo, de um relacionamento, seja profissional, familiar ou afetivo, de trabalho. Existe uma finalização aqui, tá? Porque aqui a espiritualidade está dizendo que as nossas ações, elas geram uma consequência. E o universo, ele se manifesta, a espiritualidade e as nossas ações trazem consequências. E a espiritualidade, ela se manifesta para equilibrar as coisas. Então, assim, há um caos instalado. E o que eu quero dizer com esse caos? É como se tudo virasse de ponta cabeça, é como se tudo parecesse que virou uma bagunça. Tá entendendo? Aqui, porque a espiritualidade está pedindo para você organizar as coisas. Nós estamos numa energia de organização, de progresso, porque nós temos uma energia que veio aí desde domingo, a partir do eclipse, que tem uma energia, e depois o portal. Então, nós temos energias tanto da casa de peixes, que fala sobre o nosso inconsciente. Então, é hora de olhar para dentro, tá? Como a casa de Virgem, que fala sobre organização, né? Sobre organização. Então, aqui tem tem um conselho aqui espiritual te pedindo, te orientando a você considerar o que é correto e agir de forma ponderada. Então, a espiritualidade está te forçando a você olhar os aspectos que estão causando desequilíbrio no seu campo, principalmente o seu campo de relações, porque eu tenho a carta dos enamorados aqui, que é a carta que é a energia de Gêmeos, das relações, tá? Então, ela está falando aqui, né, sobre as comunicações. Existe uma comunicação aqui sendo feita de forma injusta. E a espiritualidade está pedindo uma comunicação que está pedindo para que você traga de volta o equilíbrio para você, que você tenha uma postura ética e justa em algumas situações aqui, Leão. Tá? A espiritualidade está apontando a necessidade de você avaliar o caminho, a direção que você está seguindo, tá? Porque existe um efeito de causa e consequência aqui, tá? Existe aqui uma ação
que está pedindo, está gerando a necessidade de uma consequência justa. Eu não sei o que é, Leão, mas a espiritualidade está me dizendo aqui que existe uma situação em que você está caminhando, se alinhando, que necessita você reavaliar, parar e pensar, ser justo, equilibrar as coisas aí, porque existe um karma aqui, tá? Porque se a espiritualidade está me apontando que existe uma consequência aqui, é porque existe um karma. A espiritualidade está pedindo ética e um olhar mais justo para as situações. Eu sinto aqui que como se você estivesse se alinhando a sua energia, ou alinhando o seu movimento a uma conduta que para a espiritualidade não está correta. A figura da mulher na carta da justiça, ela traz uma energia de serenidade. Está pedindo para você se encher dessa energia. A espada aqui fala sobre clareza. A espiritualidade, ela está pontuando para mim que você não está tendo clareza. Porque existe aqui uma imposição sobre algo ou alguém. A carta da balança, a figura da balança, ela traz e simboliza o equilíbrio, mas você tá vendo que ela não está alinhada aqui. Aqui a espiritualidade, ela está pedindo equilíbrio. Ela está pedindo imparcialidade. Imparcialidade quer dizer que quando você não olha para você, mas você olha para o todo, você olha para o conjunto, não só ao que beneficia você, mas ao que beneficia os demais. Está pedindo ponderação. A coroa, ela carrega uma coroa uma coroa verde, tá? Uma coroa verde. Essa coroa representa a autoridade espiritual, porque a carta da torre fala sobre uma autoridade espiritual, porque você vê que vem fogo do alto para romper algo. Então vem uma justiça divina para romper algo aqui. Então aqui é uma justiça kármica, uma justiça do alto. Aqui a espiritualidade está falando que você precisa de estabilidade aqui, tanto emocional, estabilidade racional, né, de mental aqui, tá? Para que você haja dentro de princípios éticos aqui, tá? Então entenda que a espiritualidade, ela está dizendo que haverá aqui, tá, um julgamento. E ela diz que é um julgamento justo. Dentro de situações, dentro de ações passadas, tá? Ela tá falando sobre acontecimentos que já
ocorreram. A espiritualidade, ela tá te chamando para você ter um olhar mais sábio. Porque a espiritualidade está falando aqui que a tua ação, as suas ações, o teu alinhamento aqui vai te colocar numa situação que você vai precisar conviver com o que você fez, tá? Aqui a espiritualidade está falando para você sobre ética, tá? Sobre o que é justo. Esse é um tarô Dona Maria Quitéria. Vamos ver o que Dona Maria Quitéria aqui mais. Esse é um tarô novo. Calma, minha senhora. Laroê, Pombogira, salve a tua força. Salve a força dos guardiões, dos mentores aqui. Salve Dona Quitéria. Laroê. No fundo do deck eu tenho a carta O Cigarro Aceso. E de novo, o que a espiritualidade, o que Dona Maria Quitéria está falando aqui, está trazendo essa energia de novo que eu já disse aqui sobre comportamentos que não estão acontecendo de forma moderada ou de comportamentos que estão fora do padrão, tá? Ela está pedindo aqui, aconselhando revisão dos pensamentos e ações. Porque tem pensamentos aqui doentios e mal direcionados aqui. Por isso que a espiritualidade veio falar sobre ética, moralidade, que está acontecendo um julgamento kármico diante de acontecimentos passados aqui, que a espiritualidade ela está forçando você a um despertar, porque ela vai destruir aqui uma estrutura. A espiritualidade ela está dizendo: vou destruir aqui de forma inesperada para você, porque eu preciso e eu quero uma renovação. A espiritualidade está dizendo: eu quero um recomeço aqui. Aqui a espiritualidade ela está reforçando essa torre, esse caos. Ele vem para eliminar maus hábitos, ele vem para eliminar crenças limitantes, ele vem para eliminar relações tóxicas. Aqui, esse caos veio para trazer uma transformação profunda, tá? Uma transformação profunda. Porque a espiritualidade está falando sobre construção de coisas mais verdadeiras, mais alinhadas. Então aqui a espiritualidade diz que esse caos, essa torre, ela vem como um terremoto que desalinha tudo, mas que acorda você para a realidade.
Porque aí a espiritualidade vai questionar você sobre as escolhas e sobre os argumentos que você está trazendo para essa situação ou sobre alguém. Pesado, né? Laroedo, né? Quitéria, salve. Tem uma situação de comportamento aqui mal direcionado aqui, tá? Leonina. Laroedo, Quitéria. Eita, muitas cartas. Muitas. Uma carta só, minha senhora. Cartas saltadas, por gentileza. Ele é um tarô diferente. Eu gostei. Ele é novo ainda, então às vezes... Bom, aqui está a carta. A corda com os nós apertados, tá? Essa carta traz uma energia de confusão, de dificuldades, tá? De assuntos que precisam ser esclarecidos, de assuntos que precisam ser alinhados, tá? A espiritualidade está falando que enquanto você não tiver uma atitude justa, você precisa, ponderada, cada vez mais as dificuldades vão... Você vai entrar numa dificuldade cada vez maior, porque a espiritualidade ela vai vir cada vez mais se movimentando num sentido de colocar ordem. Então ela vai cada vez mais estreitar aí algumas coisas na sua vida, porque ela vai requerer de você um comportamento alinhado. Ela está falando, a espiritualidade ela está falando, Dona Quitéria está dizendo aqui que existe um direcionamento, um alinhamento mal direcionado aqui. Eu posso estar falando com um leonino ou uma leonina que possa estar sendo mal aconselhado a tomar uma postura sobre uma situação ou sobre alguém que não está sendo equilibrada e não está acontecendo de forma ética e justa. Tem um movimento aqui pedindo ponderação, porque eu digo para você aqui, vai ter um rompimento, um afastamento, um corte aqui. É como se a espiritualidade dissesse assim: aqui a energia de seu Zé, tá? E seu Zé está falando aqui sobre intenções ardilosas ou intenções maldosas, né? De cunho no sentido de prejudicar. O seu Zé alerta aqui a risco de roubos, perdas, tá? Desgastes aqui. Então entenda, se eu não estiver falando de você, leonino, nessa energia, com essa postura, é alguém na sua energia com essa intenção. Ou é você precisando alinhar, ter uma postura justa, ou é alguém na sua energia. Aqui, leonino, se você não alinhar, se você não se alinhar,
essa torre ela está acontecendo, esse caos já está instalado. Se você não se abrir a esse despertar, entenda que você passará por desgaste. Você perderá algo precioso aqui. Porque esse roubo que seu Zé tá falando aqui, essa perda que seu Zé tá falando, pode ser tanto financeiro, quanto de pessoas, quanto de situações. O desgaste, seu Zé pode estar trazendo um desgaste financeiro, como também um desgaste emocional aqui. Prejuízos financeiros e prejuízos emocionais aqui. Aqui. Eu já tinha sentido essa energia que era sobre situações de cunho familiar. E a espiritualidade aqui, Dona Quitéria vem falando. A janela de casa. A janela de casa está falando sobre assuntos familiares aqui. Então, entenda, leonino, que a espiritualidade está fazendo um movimento, está forçando você a despertar. Instalou um caos, entendeu? Trouxe eventos de uma forma que chocam. E movimentos inesperados aí que acabaram desmanchando o que parecia sólido. Porque a espiritualidade, ela está forçando você a um recomeço. Existe uma situação que precisa ser alinhada, existe uma fala que precisa ser revista, existe aqui uma ação, existe aqui uma conduta que precisa ser revista. A espiritualidade, ela está te trazendo esse alerta no sentido de dar tempo ainda, de você, porque ela está te dando a oportunidade de construir novas bases. Ainda há tempo de você construir bases verdadeiras. Porque senão você vai ter que conviver. E não vai ser fácil conviver, tá? Com essa prisão que você está se colocando, ou que alguém está te colocando. Aqui a espiritualidade tá falando do seu interno, tá? É para você, ela está forçando você a um despertar porque ela quer que você se liberte de uma má conduta, de uma má postura, de maus hábitos, de crenças que você não quer se enquadrar, mas você quer que o outro se enquadre. De relações tóxicas aqui. O que mais, Dona Quitéria? Aroei, Pombogira, salve sua força, minha senhora. O que mais? Mais uma, por favor. A ferradura. Pai Ogum aqui se mostrando aqui, falando que ele está vindo em defesa. Ele está vindo como proteção. Aqui, a carta da justiça novamente, mas você tá vendo aqui que essa balança já está equilibrada? E aqui existe uma ação aqui,
um movimento aqui, falando sobre papéis e sobre herança aqui. Eu vejo aqui, leonino, que você está tomando, ou é você que está caminhando por uma situação judicial aqui, tá? Porque aqui eu vejo que alguém vai assinar papéis, tá? Alguém vai assinar papéis. Alguém vai assinar papéis aqui. Coisas que precisam ser alinhadas aqui. Fala sobre situações de herança aqui. Só que entenda, existe uma energia pedindo alinhamento aqui. Pedindo uma ação justa, tá? Pedindo uma ação justa, uma ação equilibrada e ponderada. Ou é você que está achando que tem direito a algo, ou é alguém na sua energia que está achando que tem direito a alguma coisa. Alguém aqui está querendo pegar o que não é seu. Alguém aqui está querendo pegar o que não é seu. Espero que não seja você. Mas existe aqui uma situação de alguém querendo pegar o que não é seu. De novo, assuntos familiares, tá? Tem gente aqui querendo se apossar de algo que não é seu. Por isso que está vendo esse rompimento aqui, tá? Por isso que está vindo essa destruição aqui, por isso que está tendo esse movimento e por isso que está acontecendo uma finalização aqui. Tem alguém se achando que tem direito sobre algo de alguém aqui. O inesperado. Existe uma finalização aqui, tá? Espiritualidade tá falando, preste bem atenção. Espiritualidade, ela está reforçando que existe aqui um movimento de acontecimentos que vai desmoronar algo que parecia sólido. Repetindo aqui, forçando um recomeço. Então, tem alguém aqui que não está caminhando dentro de... Como eu disse, existe aqui uma pessoa mal direcionada. Então, ou você ou alguém aqui está dando ouvidos a uma influência mal direcionada. Alguém está dizendo para você que você tem direito a algo que você não tem direito. Ou é alguém na sua energia que acredita que tem direito de algo seu. Porque aqui ou é você que tá achando que tem direito de algo de alguém aqui, e a espiritualidade tá falando para mim que não. Ou é alguém na sua energia que está achando que tem direito sobre você.
Ah, exatamente, a especulação invertida. É sobre assuntos familiares. Então, tem alguém aqui achando que tem direito a um dinheiro aqui que não é. Tem alguém que tá achando que tem direito sobre algo, sobre uma herança aqui, sobre bens aqui, porque a espiritualidade tá falando para mim sobre bens aqui. Por isso que a espiritualidade falou para mim que está forçando um despertar aqui através de um caos aqui, através de situações abruptas aqui, de situações, porque a espiritualidade está falando que alguém precisa se libertar de crenças, relações de maus hábitos aqui. Existe um karma aqui. Existe alguém precisando construir bases sólidas e verdadeiras, tá? Esse terremoto, esse tsunami, esse furacão, esse tornado que se instalou na sua vida é para que você acorde para a realidade. A espiritualidade está questionando a firmeza das tuas escolhas e dos seus argumentos. Tem alguém que está sendo mal direcionado, tá? Tem alguém aqui que está sendo mal direcionado, tá? Tem alguém aqui que está sendo mal direcionado. Gente, curta, comenta, compartilha, dá um hyper. Se você desejar ser membro do canal, também seja bem-vindo, que você vai ter direito a leituras antecipadas. Ajude o canal aí a chegar a mais pessoas. Se essa energia ressoar com você, saiba que o meu WhatsApp está na descrição do vídeo e a gente pode trazer uma energia, trazer, né, aprofundar mais aqui apareceu uma abelha aqui na minha mesa. A espiritualidade me trouxe uma situação de trabalho em equipe, tá? A abelha, ela é um trabalhador que trabalha em equipe, que cuida da sua colmeia, tá? Aqui a espiritualidade está falando para mim que tem alguém aqui que precisa alinhar aqui, se alinhar, porque alguém aqui não tá fazendo um trabalho de equipe, mas quer ter direito sobre algo que não conquistou, tá? Alguém aqui está querendo ter direito de algo que não conquistou. Por isso que a espiritualidade ela está falando sobre ética e sobre ser justo. Sabe o que eu sinto aqui? É como se você, porque tá falando para mim sobre herança, sobre papéis, sobre bens aqui. A espiritualidade tá falando para mim. Sabe como se alguém aqui, eu vou dar um exemplo que veio na minha cabeça, tá? Como se alguém aqui achasse que já tivesse direito, por exemplo, aos bens da família, mas o provedor ainda ele continua vivo.
Vamos colocar assim, ó, sabe quando um filho acha que tem direito aos bens dos pais antes dos pais falecerem? E aí eu digo para vocês assim, eu entendo um pouquinho de direito, tá? Eu tenho esse privilégio por ter várias pessoas na minha energia, próxima a mim, que convivem comigo, que são formados em direito, e eu converso com essas pessoas sobre isso, mas entenda, você só tem direito à herança, você só tem direito à herança quando é te deixado algo depois que um familiar falece. Antes disso, não, tá? É apropriação. Você querer algo de alguém é apropriação, tá? Por isso que a espiritualidade estava falando para mim aqui que alguém não estava enxergando as coisas com clareza. E alguém estava faltando com moral, ética e precisando ter uma postura justa aqui. Então tem alguém querendo se apropriar de algo que não é seu aqui. O que mais espiritualidade pra gente finalizar aqui? Caiu aqui, ó, a imortalidade, mas ela caiu no invertida. A imortalidade, para mim, ela traz aqui uma energia de colheita, tá? Alguém não vai colher alguma coisa, não. Tá? Alguém não vai colher alguma coisa, não. Se alguém tava achando que ia colher alguma coisa aqui, sinto muito, mas não vai colher. Porque a espiritualidade tá falando aqui, para mim, tá? A espiritualidade tá trazendo para mim aqui que alguém precisa gerar os seus próprios frutos, tá? Alguém precisa ter suas próprias coisas. Aqui é a carta de número 13, que também representa a morte. Alguém está se negando a alguém está se negando a se renovar, tá? Aqui tem um corte, tá? Aqui existe um corte, porque alguém está se negando, tá? Alguém está se negando a mudanças. Alguém está se negando a romper com alguns padrões. Alguém está se negando a resgatar, porque a espiritualidade trouxe aqui no começo da leitura, você reavaliar condutas passadas. Então, alguém está se negando aqui a resgatar o convívio familiar aqui,
tá? Alguém está se negando a gerar, a produzir o seu próprio alimento, o seu próprio sustento, gerar as condições para a sua própria sobrevivência. Alguém tá achando que tem que ficar encostado em alguém aqui. Aqui, você querendo ou não, vai haver uma mudança nas relações. E aqui a espiritualidade, ela tá falando que ela vai fazer, mesmo você se opondo. Tá? Mesmo você se opondo. Tá? Alguém aqui tá querendo algo que não é seu. A revelação. Fundo do deck, a transmutação. Aqui, a espiritualidade está falando para mim aqui que existe uma manifestação aqui. Na verdade, alguém está colocando a essência para fora, tá? É como se alguém mostrasse a sua verdadeira face aqui, tá? Mas ao mesmo tempo, a espiritualidade também está falando sobre a necessidade de você enxergar as coisas, a realidade, de uma outra forma. Para que haja soluções aí, tá? Para problemas crônicos. O que eu quero dizer com problemas crônicos? Eles trazem de vez em quando umas falas pra gente que embaralha toda a cabeça da gente. O que seria crônico? Algo que perdura. Algo que não é de agora, é algo que vem de lá de trás. Algo já instalado, né? Fixado ali. Tá? Aqui tem uma revelação. É como se a sua essência estivesse sendo colocado para fora. Existem situações aqui da sua infância, do seu ambiente familiar aqui, sua convivência familiar aqui, que está vindo tudo à tona. É como se a espiritualidade estivesse trazendo coisas do passado agora para frente, tá? Porque a espiritualidade está aqui falando sobre um esclarecimento, uma clareza, tá? Porque é aquilo que eu falei para você, Leão. Tinha uma energia de preconceito aqui. Por isso que eu estou falando para você, tá vindo uma revelação diante de todas essas coisas que estão acontecendo.
Existe uma revelação, um esclarecimento sobre alguns traumas seus e alguns preconceitos. E esse preconceito você tem sobre você mesmo, tá? Você está mostrando algo da sua essência, tá? Um lado real seu, da sua realidade, que nem você mesmo sabia. Aqui a espiritualidade, ela está lhe ajudando a você compreender, tá? Sobre você, sobre a sua vida, tá? Ajudando, forçando esse despertar para que você consiga eliminar ressentimentos, todo esse caos instalado aí, essas situações inusitadas, tá? É todo um trabalho da espiritualidade para que você se liberte de mágoas, ressentimentos, de maus hábitos, de crenças, de preconceitos. A espiritualidade, ela está querendo trazer a sua verdadeira essência para fora. Tá? É como se a espiritualidade, ela expôsse você, a sua alma, tá? Ela expusesse a sua alma, as suas intenções, o mau direcionamento que você está tendo no propósito de revelar tudo isso, né? Então tá expondo tudo isso no propósito de te alinhar de novo e te trazer uma nova oportunidade. Está mostrando para você que o caminho que você está tomando, ele não é o correto. A espiritualidade, ela quer uma transformação de ti. Tá? Mais uma tarô. Muitas. Mais umas pra gente finalizar. A especulação, de novo, equilíbrio, tá? Não só aqui pedindo equilíbrio, mas também me veio uma energia de alguém. Exatamente, ó, a carta da indecisão. Quando alguém não sabe fazer as escolhas, está tendo um mau direcionamento, tá? Alguém não sabe fazer as escolhas por si próprio, está ouvindo terceiros, tá? Está ouvindo terceiros. Está sendo mal direcionado. Aqui está falando, tá? Cuidado com a cobiça. Cuidado com a cobiça. Cuidado para você, aquilo que eu falei, tem uma energia de alguém querendo o que não é seu, mas por intermédio de um mau direcionamento, tá? Reveja aí, porque a espiritualidade, ela quer te dar uma oportunidade de mudar isso, tá? Leão,
Não esqueça, se você chegou até o finalzinho, curta, comenta, compartilhe, se inscreva, dá o seu hyper lá que ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Te desejo boa sorte, Leão, que você reveja aí, se alinhe, tá? Precisa de um olhar interno aí, uma reavaliação, porque a espiritualidade ela causou todo esse caos na sua vida, esse terremoto, esse tsunami na sua vida aí, porque você precisa voltar para a sua essência. Alguém aqui saiu da sua essência, tá? Você está sendo mal direcionado por alguém aí, tá? Você está fazendo escolhas erradas e você está sendo direcionado a querer algo que não é seu aqui. Isso vai te trazer desgaste, vai te trazer bastante prejuízo. Porque se é você querendo causar algum tipo de perda, dano para alguém aqui, saiba que a justiça divina ela está intervindo. E se alguém querendo fazer isso no seu campo, a justiça também diz que ela está aqui trabalhando para que isso não aconteça. Então aqui existe um não para um alinhamento aqui que não é positivo, seja de você para alguém ou de alguém para com você. É o que eu tenho para você. Muito boa sorte, a gente se vê no próximo vídeo.